Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal e é uma grande satisfação poder chegar até você com a palavra de Deus. Como é bom ter a sua companhia nesses momentos iniciais do dia, na expectativa de que a palavra de Deus fale ao nosso coração, seja útil para o nosso dia. Que Deus o abençoe grandemente, que Deus o proteja, que Deus o dirija em cada passo do seu dia e a cada momento desse dia que se inicia. Quero me dirigir a você que exatamente hoje completa mais um ano de vida. Para você um abraço todo especial de toda a nossa equipe, de nossa igreja, um abraço que vai carregado aí de muito carinho e de um desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que o Senhor encha de paz e de muitas vitórias a sua vida juntamente com as pessoas que você ama. Agora quero convidar a todos para que os próximos instantes sejam dedicados ao estudo da palavra de Deus. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. No livro dos Salmos, no Salmo de número 124, eu quero ler com você o versículo 8, que diz o seguinte: O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É curioso ler esta frase porque ela parece semelhante a tantas outras declarações presentes no livro do Salmo. Mas eu quero destacar algumas coisas que eu acho interessantes aqui. Veja que alguns detalhes que são significativos nessa atitude do salmista em relação a Deus. Primeiro, ele tem a preocupação em identificar aquele em quem confia, identificar o seu Deus. Quem é o seu Deus? O Deus que é o autor, o criador do céu e da terra. Nunca é demais lembrar que o contexto em que vivia o salmista, como o contexto em que vivia o povo de Israel, era um contexto politeísta. Os povos tinham diferentes deuses e normalmente os deuses eram associados a um ou outro aspecto da vida, da existência, alguns associados à fertilidade, outros associados à riqueza, etc, etc. Então, na verdade, você vê que há alguma conexão entre o Deus e alguma realidade humana. O Deus que é apresentado como Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus, e as Escrituras vão mostrar esse Deus não apenas como superior a todos os deuses dos povos, mas como Deus único e verdadeiro, é o Deus que é a origem de tudo e a origem da vida. O salmista precisa então definir que o seu Deus é o Criador do céu e da terra. Não há nenhuma dúvida quanto ao Deus que ele escolheu servir. Isso lembra, por exemplo, que no último discurso de Josué diante do povo, ele diz ao povo que as pessoas podem escolher a que deuses vão servir. Deuses dos amorreus, deuses dos povos pelos quais passaram ao longo de sua peregrinação do Egito até a terra prometida, ou deuses daqueles povos que os cercavam na terra de Canaã. Mas diz Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos um Deus escolhido, identificado, conhecido, a quem serviremos. E esse Deus, de acordo com as Escrituras, é o Deus único. Nesse último versículo do Salmo 124, que lemos, o salmista identifica a quem vai servir. O seu Deus é o Deus criador do céu e da terra. Tem identidade. Mas não apenas isso. Uma outra coisa que salta aos nossos olhos nessa declaração do salmista é que esse Deus não apenas tem identidade clara, mas é um Deus que tem poder. O salmista fala de um Deus todo-poderoso. Ao afirmar que esse Deus é o Criador do céu e da terra, ele está falando de um Deus em quem estão as origens de todas as coisas. Um Deus que é a fonte da vida, a fonte da existência de todo o universo e, por conseguinte, de nós mesmos, parte desse universo. É a esse Deus que ele volta sua atenção. Um Deus todo-poderoso, chamado no Antigo Testamento de El Shaddai, Deus todo-poderoso,
exatamente porque é um Deus que tem demonstrado o seu poder nas coisas criadas. Outros salmos nos lembram isso ao falar do céu, do firmamento, da terra, como manifestações claras de Deus e das suas obras. O salmista quer lembrar a identidade do Deus a quem serve. O salmista quer lembrar o poder do Deus a quem serve. Esse é o Deus criador do céu e da terra. É a esse Deus que ele volta a sua atenção. Mas a primeira parte do versículo fala da atitude assumida pelo salmista diante desse Deus. Ele entende que esse Deus é a fonte do seu socorro, a fonte do seu livramento. O que ele está dizendo, por um lado, é que é a esse Deus que ele vai recorrer. Ao dizer que o seu socorro está nesse Deus, criador do céu e da terra, ele está afirmando que fez uma escolha, que tomou uma decisão. O seu Deus é o Deus a quem ele recorrerá nas circunstâncias difíceis da vida. É lamentável perceber que nós nem sempre recorremos a Deus. Às vezes achamos que os nossos recursos são suficientes. Às vezes procuramos em outras pessoas a solução. Às vezes temos a impressão de que os nossos bens poderão resolver a questão. E perdemos a oportunidade de buscar na verdadeira fonte a resposta de que necessitamos. O nosso Deus, Ele é o socorro que deve ser buscado por nós. Mas ao mesmo tempo que o salmista fala de sua atitude, de sua decisão, ele também está falando de sua segurança. Ele sabe que esse Deus que tem identidade, esse Deus todo-poderoso, é um Deus que nos proporciona o socorro necessário. Ele não apenas recorre a Deus, mas ele tem a firme convicção de que nesse Deus há resposta, de que o seu socorro está no Senhor, de que podemos buscar a Deus com a firme convicção de que não nos decepcionaremos, de que não ficaremos frustrados, mas que esse Deus todo-poderoso agirá. Eu quero convidá-lo a assumir esta atitude diante de Deus, reconhecer a identidade do único Deus verdadeiro, entender o poder desse Deus criador de todas as coisas e a compreender que nele encontramos o recurso, o socorro, a solução e a resposta em todos os momentos da vida. Vamos falar com ele agora? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque de acordo com a tua palavra e das experiências dos teus filhos e das nossas experiências, Pai, nós entendemos que é possível recorrer a Ti. Na certeza do Teu poder, de Tua grandeza, na convicção de que És o único Deus verdadeiro. Mas mais maravilhoso ainda, Senhor, é saber que Tu nos respondes, que Tu nos atendes com a Tua bondade e com a Tua graça. Agradecemos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, noites despontando no horizonte. Lá vem o sol quando vem a noite pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.